e todas estavam presas dentro de jaulas. Ela chegou a ver 30 a 50 jaulas. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Sean Combs no 24 Horas na Mira. E eu já produzi mais de 30 episódios sobre o caso, contando as investigações, a biografia do Sean, as extensões, as histórias paralelas. E hoje eu trago mais uma história gigantesca que não está sendo coberta pela grande mídia. E para quem tem acompanhado a saga, sabe que eu e a doutora Sandra, advogada americana, que também produz True Crime lá no canal dela, Investigação e Lei TV, temos realizado uma série de parcerias, séries sequenciais. E esse episódio faz parte dessa parceria. Esse roteiro foi produzido pela doutora Sandra, e eu vou deixar o link do canal dela fixado no primeiro comentário. Então, se você ainda não conhece, dá uma chance, vai lá depois que você assistir esse episódio, porque você vai gostar. E é claro, você também pode dar uma passadinha lá na página inicial, onde você vai encontrar as playlists, as séries, as minisséries, as peças investigativas que eu produzo, histórias que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, incluindo o caso recente do Mark Ruffalo e o grande incêndio que ele e a HBO são responsáveis, que destruiu milhares de pessoas. É uma história chocante. O link desse caso vai estar embaixo do link da doutora Sandra, também no primeiro comentário. E a gente vai iniciar esse episódio agora. Vocês já viram muitos vídeos sobre o Didi, mas o que eu vou contar aqui foi relatado por algumas sobreviventes, vítimas do Didi. E se vocês acham que já viram muito, saiba que não ouviram de tudo. Uma jovem, hoje com 33 anos, chamada Sabrina Lamisha, conhecida como Misha, pronuncia-se Misha, desapareceu quando tinha apenas 11 anos. Na época, ela estava no ensino médio e conheceu uma menina da mesma idade. A Misha foi aconselhada a não revelar o nome dessa garota. Essa menina sabia que a Misha queria ser cantora e que escrevia músicas. E a amiga mostrou uma das letras que a Misha havia escrito ao pai dela, que trabalhava para a grande rede de notícias da TV a cabo CNN. O pai da garota achou as letras incríveis e apresentou a Misha a um escritor que trabalhava para o famoso Clyde Davis, ou Clyde Davis, o homem que basicamente descobriu o Didi e outras personalidades da música. Quando perguntaram a Misha quanto ela queria pelo livro de composições, ela, ainda uma menor e sem qualquer noção de dinheiro, pediu apenas $20. Depois disso, começaram a pagar a ela algo em torno de $500. E a Misha, então, começou a entregar esse dinheiro para sua avó. A mãe da Misha tinha problemas com substâncias ilícitas, e era sua avó quem cuidava dela e de mais 6 ou 7 outros netos. Ela também lembra de um episódio em que um homem veio até a sua casa com um charuto, arrancou o livro de composições de sua mão, soprou fumaça em seu rosto e disse: "Escreva mais um pouco, eu voltarei." Esse homem frequentava a casa dela o tempo todo e, em um determinado momento, disse que a levaria para uma audição. O nome dela chegou até o Didi, mas não se tratava de uma audição. Ela disse que o Didi queria conhecê-la pessoalmente, porque ele disse isso para ela, e que eles a levariam de volta para casa depois de 48 horas. E a Misha pediu à avó permissão para ir, mas a avó recusou. Então a Misha saiu furtivamente de casa em plena luz do dia e foi até o carro. Lá estava o Harvey Pierre, que estava ao telefone com o Didi. E ela ouviu a voz do Didi e sabia exatamente quem ele era. Então ela entrou no carro e deram para ela uns doces. E eles diziam: "Come, come." E eles estavam bem persistentes. E ela tomou um pouco de suco também, que foi oferecido. E o que ela se lembra é que ela estava, de repente, acordando em um jato. Eles a levaram da Flórida para Nova York. E quando ela chegou lá, ela viu o Didi. E ele disse a ela: "Você será uma estrela, você tem qualidades", ou algo do tipo. E então, ele deu a ela uma câmera e disse para que ela tirasse fotos da areia. E ela tirou uma foto da mesa de sinuca, tirou uma foto da sala, tirou uma foto do estúdio, apenas fotos normais. E então, ela se lembra dele dizendo que ela tinha um corpo bonito, que ela não aparentava ter 11 anos. E ela se sentiu desconfortável. Depois ela viu uma moça deitada em uma mesa de sinuca, sendo violada pelo Didi e por outro homem afro-americano. E eles estavam falando que aquela moça nunca tinha tido relações com ninguém.
E ela se recorda de um homem asiático que ligou para o Didi e disse: eu sei o que você fez com meu filho, e eu vou na polícia para contar o que você fez com ele. Ok. Ele está no hospital. E o Didi respondeu como se não fosse nada. Porque ele ameaçou, ele disse assim: se eu fosse você, eu não faria nada. Porque senão você vai acordar sem vida amanhã. Então, ela disse que estava com sede e eles perguntaram a ela: você toma champanhe? Você fuma? E ela disse: eu sou uma garota, eu não uso substâncias ilícitas. Então, eles deram água para ela e ela tomou um grande gole porque ela estava com sede e era o mesmo gosto do doce que ela tinha comido no carro. E então, ela se lembra de depois acordar no banheiro com o Didi. Ele mandou o segurança dele, Roger Bonds, ir em uma loja de brinquedos para adultos e comprar um vibrador maior, o vibrador maior que ele encontrasse, que deveria ser cor-de-rosa. E o Didi estava perguntando para ela como ela escrevia as músicas, se parecia que ela tinha tido relações, e ela disse que não. Então, ele a violou. E ela disse que doeu tanto que ela desmaiou. E quando ela acordou, ele estava violando-a novamente. Aí o Harvey Pierre estava gravando e ele disse ao Pierre para violá-la. E o Pierre disse: eu não consigo fazer isso. E aí o Didi a violou novamente de várias formas. E ela desmaiou. E ela achava que poderia ter sido que ele pôs na água que ela bebeu, porque ela perdia a consciência com muita facilidade. E o Didi insistiu muito, e então o tal do Pierre, o Harvey, a violou. E ela começou a gritar: não, não, não! E ela disse que o Didi falou para o outro homem que estava naquele local para violá-la também. E a Misha contou que aquele homem era judeu e parecia assustado. E ela disse que acha que ele estava chorando, porque, segundo ela, ele não queria estar lá. E o Didi disse para este homem: se você não fizer isso com ela, eu tiro a sua vida aqui. Aí o cara tentou violar a Misha, mas não conseguiu. E o Harvey Pierre disse a ele para sair do caminho e deu um beijo na frente dele, na boca dela, e disse que ela tinha que fazer aquelas coisas orais com ele, e ela foi obrigada a fazer aquilo, e ela não conseguia respirar, e então ele deu um tapa na cabeça dela, e o Didi estava assistindo tudo e se satisfazendo de uma forma bem perturbadora. E então ela se lembra de um deles colocando uma garrafa de champanhe na parte traseira dela, a mando do Didi. E ela estava gritando e gritando, e eles a deixaram lá sozinha por um tempo. Após isso, eles a colocaram em um jato. E ela achou que estava indo para a casa da avó dela. E eles a doparam novamente. E ela tinha uma outra adolescente caucasiana para onde ela foi levada. E ela foi traficada. E segundo as palavras dela, eles a transporam para todos os tipos de homens brancos. E ela se lembra de estar amarrada em uma árvore e sendo violada nas costas e agredida nas costas. E eles fizeram coisas tenebrosas com ela. Em algumas situações, ela desmaiou e ela acordou com eles colocando a mão dela sobre o fogão. E ela diz que se lembra que cada homem branco usava um cinto grosso nas costas. E tinham mais crianças lá. E outros menores estavam presentes, e esses menores eram tratados de uma forma brutal, assim como ela. E ela percebia que o espírito era que todos os menores deveriam ser escravos. Ela reparou que esses menores eram afro-americanos e que esses menores não falavam inglês. E todas estavam presas dentro de jaulas. Ela chegou a ver 30 a 50 jaulas com menores. E ela era colocada em uma jaula também, mas às vezes ela era obrigada a dar banho e alimentar esses menores. E ela diz que aquele menino de 5, 6 anos que ela presenciou, ela tem pesadelos até hoje, como se ele estivesse correndo atrás dela. Porque ela se lembra, uma vez, que o Didi disse para ela que ela deveria tirar a vida de um menino de 5 ou 6 anos. E ela disse que não. E ele simplesmente atirou no garoto, ceifando sua vida. E ela disse que tinha uma menina com ela lá, e essa menina disse: brigue, resista, não deixe eles te levarem. E então as maiores começaram a resistir, quando essas maiores estavam para ser levadas para serem oferecidas nas festas. E ela disse que viu
muitas celebridades, várias celebridades estavam lá. E ela lembra que um dia tinha uma bandeja e na bandeja tinha um objeto cortante, uma vela, um parafuso, uma colher. E o objeto cortante, essa ferramenta branca, vamos dizer assim, era um objeto cortante de bife e que também tinha um objeto de manteiga e tinha uma taça de champanhe quebrada e um charuto. E cada um deles tinha que enfiar algo nas partes íntimas dela. E ela lembra do ator Bill Cosby acender o charuto, colocar o charuto aceso nas partes íntimas dela. E ela disse, olha, eu só quero dizer que o Deus a quem eu sirvo é um Deus incrível porque eu sobrevivi a isso somente porque Deus me manteve, eu não conseguia me mover, mas eu estava consciente. E ela disse que naquela ocasião a Jennifer Lopez estava lá e o Didi mandou a Jennifer Lopez introduzir uma garrafa de champanhe quebrada nas partes inferiores da Misha. E a Jennifer Lopez não queria fazer isso. Ela estava lá com outro homem, mas não era o Didi. E após a insistência do Didi, ela fez o que ele pediu. A Misha disse que ela estava gritando, ficando louca, e eles a vendaram e ela não conseguia ver o rosto dos demais que fizeram essas coisas com ela. Ela contou também que a Kris Jenner, a mãe da Kim Kardashian, ficou brava por algo que a Misha fez. A Misha acabou usando o objeto cortante no ombro da Kris Jenner e parece que há um vídeo da Kris Jenner gravado anos atrás, onde ela conta que alguém usou um objeto cortante contra ela. Mas é claro que ela não disse as circunstâncias. E quando a história da Misha começou a circular, as pessoas resgataram esse vídeo e colocaram na internet para que as pessoas pudessem ver que a história da Misha batia com essa declaração da Kris Jenner. Ela contou que o Didi queimou um prédio dele para encobrir todas as evidências e que alguns corpos também foram levados nessas chamas. Mas ela disse que tinha algumas pessoas assistindo e que o Didi escorregou e bateu. Ele caiu, na verdade. Ele caiu, bateu a cabeça e a Misha acabou puxando-o para fora. E ela disse assim, eu queria deixá-lo lá, mas o poder de Deus me disse para fazer isso, para resgatá-lo. Mas eu queria deixá-lo queimar vivo. Eu juro por Deus que eu queria deixá-lo lá. A Misha conseguiu escapar após um ano presa lá, segundo ela. Mas então ela retornou depois e a gente já vai entender como isso aconteceu. Porque na verdade ela conheceu uma mulher que estava bem comprometida por substâncias ilícitas e ela contou para essa mulher que queria voltar para Nova York. E foi assim que ela voltou. As duas pegaram carona com pessoas que ela não conhecia e então retornaram para a cidade de Nova York. E ela disse estar muito traumatizada. E ao voltar para casa, ela contou para a avó o que aconteceu com ela e a avó disse que não faria um boletim de ocorrência. Aliás, a avó não tinha feito um boletim de ocorrência do desaparecimento dela, porque a avó criava os outros netos e se dissesse à polícia que uma das netas sumiu, ela achava que o serviço social iria tirar todos esses menores dela. E a Misha disse que sofreu uma lavagem cerebral brava porque tinham cultos satânicos. E ela queria provas também para mostrar para a avó, pois a avó não acreditou nela e acabou então que ela armou o plano e conseguiu voltar para a casa do Didi. A doutora Sandra passou por várias entrevistas da Misha e não conseguiu encontrar especificamente uma explicação que apresentasse detalhes de como esse retorno aconteceu. Só que nesse ponto ela já tinha 13 anos e o Didi começou a levá-la para ser oferecida nas festas da elite e ela disse que teve uma festa em que a cantora Aretha Franklin estava lá. Ela contou também de uma festa na casa do Didi que ela bebeu um pouco de champanhe e que ela estava dançando em um palco e ela precisava ir ao banheiro urgente e o Didi disse que ela não poderia ir lá. E ela disse também que estava com uma dor de barriga terrível e contou que... Ela contou de uma festa na casa do Didi em que ela bebeu um pouco de champanhe e ela estava dançando em um palco e ela precisava ir ao banheiro urgente e o Didi disse que ela não poderia ir. E a dor só piorava. E então ela acabou tendo uma exposição na frente de todos. E ela disse que o sentimento foi tão humilhante ali porque todo mundo estava olhando. E o Didi a levou para outro local e deu uma surra nela. Aí vocês estão reconhecendo essa história porque esse fato já tinha sido contado por uma outra testemunha de segunda mão, que também estava presente nessas festas, uma outra sobrevivente do Didi. E sim, era nesse momento que ambas presenciaram Denzel Washington presente, e ele estava com a esposa dele na festa, e ela se lembra, após o ocorrido, como ele
pegou a esposa e saiu da festa dizendo para o Didi: você não tem respeito por ninguém. E tinham muitas outras celebridades na festa. E ela contou que Aria English, uma mulher de programa que foi contratada para as festas do Didi, estava lá naquela noite e ela não conseguia se levantar. E ela se lembra da Adria gritando: me ajude, me ajude! Mas ambas estavam acordadas, porém não podiam se mover. E tinha uma fila com mais de 100 homens. Todos esses homens a violaram. Violaram as duas. Parece que o Didi só deixava essa mulher sair do local onde era mantida quando tinha que ir para as festas. E ela mencionou que havia uma festa normal e uma festa depois das festas normais. E que nessas festas de segundo turno, vamos dizer assim, havia muitas orgias e garotas com garotas e homens com homens. A Misha disse que engravidou muitas vezes e disse que tem cicatrizes e os bebês eram tirados dela assim que nascia. E ela era forçada aos bacanais junto com a viúva do Didi, a Kim Porter. E ela diz que o último bebê que ela teve, ela diz que é a filha do Didi chamada Chance. E a filha do Didi, que na verdade é a filha do Didi com a ex-namorada dele chamada Sarah. E ela disse que fizeram testes de DNA e ela tem certeza de que a Chance é uma das filhas dela. E ela disse que encontrou a Cassie Ventura, que foi ex-namorada do Didi por 10 anos. E ela estava lá com elas e ela também estava passando por essas coisas. E ela contou que todas as bebidas dos convidados eram adulteradas e que o óleo de bebê, que a pessoa tinha que esfregar um pouco no corpo, de alguma forma conseguia paralisar o corpo da pessoa. E ela também confirmou a presença da Ali Carter nas festas. A Ali Carter é uma das testemunhas brutais que presenciou acontecimentos horripilantes e contou detalhes chocantes, que eu já produzi também episódios aqui com a doutora Sandra, narrando as observações dela, o que ela viu e foi exposta ao decorrer dessas festas. Você também pode encontrar o link aqui no primeiro comentário. E ela disse que o que fizeram com a Ali Carter foi terrível e a Ali não pode ter filhos. E a própria Ali já contou isso. Ela disse também que era espancada com um pedaço de pau. Ela falou que a última vez que ela viu a Ali Carter foi em 2012 e quando ela entrou em contato com ela enviou os documentos de tudo o que aconteceu. E ela disse assim: por favor, se alguém conseguir, entre em contato com a Ali Carter por mim, porque ela tem os documentos originais que envolvem a Misha. Quando a Misha começou a contar tudo o que aconteceu com ela, as pessoas disseram que a história da Misha era muito parecida com a do filme Pisque Duas Vezes, um filme recente que foi lançado esse ano, que contém eu não assisti o filme, mas eu sei bem do que se trata, e ele contém um simbolismo violento, e a história dele, com o momento em que a queda do Sean aconteceu, chamou muita atenção. Então, especificamente, eu estou pensando em trazer um episódio para descrever o que aconteceu na órbita desse filme, e especificamente o que eu vi que especialistas dessa área narraram dos simbolismos. Eu dei uma olhada realmente nas imagens, nas fotografias, e é suspeito para se dizer o mínimo. Ela disse assim, que o filme foi baseado no relatório policial dela. Quando a Misha fugiu novamente, ela tinha por volta de 14 para 15 anos. E os seguranças do Didi estavam correndo atrás dela para tirar a vida dela. E ela acabou em uma área de floresta. E ela conseguiu fugir deles, mas ela se perdeu na floresta. E então orou a Deus: por favor, tire a minha vida porque eu estou com fome. E ela não se lembra quanto tempo ela esteve na floresta até chegar em algum lugar, porque eles haviam batido demais nela e haviam colocado aquele vibrador cor pink dentro dela, e de repente ela conseguiu encontrar a rodovia. E uma pessoa deu carona para ela, era um homem, e quando ele viu o estado dela, ele disse que a levaria à polícia. Ela disse que não, porque a polícia dava cobertura para o Didi. Então, ele dirigiu de Miami a Nova York quase 3 dias, viajando. E ela fez o relatório policial e ela foi levada para um hospital onde teve cirurgia para retirar aquele vibrador de dentro dela. E ela disse que aquele homem salvou a vida dela, mas a polícia nunca fez nada no caso dela. E ela disse assim: olha, eu tenho
o report policial e os documentos do hospital. E a polícia perguntou como ela conseguiu aqueles documentos USB que ela apresentou, e ela disse que roubou da casa do Diddy. E segundo ela, disseram para ela ligar para o Damian Williams, um advogado americano, que foi a primeira pessoa que esteve com ela quando o boletim de ocorrência foi emitido pela primeira vez em Nova York. E a Misha deu dezenas de entrevistas dizendo que a adolescente que aparecia nessas fotos que foram anexadas em um processo, essa garota sentada no colo do Diddy, era ela. Só que, na verdade, mais tarde, acabou sendo revelado que a ex-esposa do astro da NHL, Evander Kane, que se revelou publicamente como uma das primeiras acusadoras do Sean, Anna Kane, que foi casada com o atacante do Edmonton Oilers de 2018 a 2021, foi a quarta mulher acusada de se apresentar e acusar o rapper de agredi-la intimamente em seu estúdio de gravação em Nova York quando ela era adolescente. Então, essa garota da foto não é a Misha, é a Anne. Só que antes da identidade da Anne ser revelada, a Misha veio a público recentemente para dizer que a adolescente da foto não é ela, mas sim outra Jane Doe. Mas ela disse, olha, apesar dessa mentira, tudo que eu contei é verdade. Bom, o que acontece? Quando a Misha fez essa exposição, dizendo, olha, gente, eu menti, dizendo que eu era a garota da foto, muitas pessoas ficaram abaladíssimas ao ponto de se distanciarem da história dela. Mas nós sabemos que o Diddy tem um padrão de operação, dá para se dizer assim, e vários pontos do que ela conta se encaixam no perfil público dele, com base nas acusações de centenas de outras vítimas. Então existem algumas semelhanças do que ela narra com outras histórias, descrevem detalhes que compreendem um dia, algumas horas, um evento único no tempo. A Misha tem um testemunho que compreende 4 anos de violações nas mãos do Diddy. E especificamente nas várias entrevistas que ela concedeu até agora, ela declarou várias vezes que não tinha nenhum advogado e que ela estava desesperada procurando um advogado que a representasse. Ela não entrou com uma ação judicial contra o Diddy, porque ela disse que os advogados não pegam o caso dela porque as datas não se encaixam, são confusas, ela não consegue prescrever corretamente o que lhe aconteceu. Isso faz com que o seu caso seja difícil de formular. Especificamente, a doutora Sandra também demarcou um outro ponto da história dela que é bem complicado. Ela disse que viu Justin Bieber sendo violado pelos filhos do Diddy e que isso teria acontecido, só que pela linha do tempo do que a Misha conta que enfrentou, isso teria que ter acontecido em 2003 e 2004, só que o Justin Bieber só foi descoberto em 2008. Então, ela não pode ter visto ele lá. E os filhos do Diddy seriam pequenos nessa época. A gente está falando de 12 anos e meio e 2 anos, o que seria muito implausível de crer. Ok, e é aí que alguns elementos se confundem e especificamente ficam conflituosos para a compreensão do grande público como um todo, considerando as alegações apocalípticas que ela contou e que eu trouxe para vocês. Eu vou ligar para a doutora Sandra, advogada americana, lá do canal Investigação Lei TV. Ela vai explicar um pouco a perspectiva dela acerca desse caso, das alegações da Misha. E especificamente por conta da agenda, eu acabei gravando a minha análise antes de falar com ela. Então vai ser muito interessante a perspectiva dela, a minha perspectiva, porque normalmente às vezes eu acabo falando depois, gravando essa parte depois de falar com ela, mas hoje a gente vai ver aqui especificamente como as nossas opiniões e como o nosso olhar sobre essa história como um todo está concentrado. Então assista agora e confira. Olá, doutora Sandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo e com você? Eu tô bem, obrigado. Doutora Sandra, vou falar aqui com o pessoal pra gente fazer uma vaquinha pra eu conseguir pagar a senhora, porque ela tá quase entrando na folha de pagamento do canal. É tanta participação, a gente não dá mais pra ficar sem a senhora muitas semanas aqui, porque senão a gente sente falta. E especificamente, mas é verdade, pessoal, link na bio. Vamos arrecadar essa meta, tem que pagar a doutora Sandra em dólar, porque em real não serve, porque não adianta. E o dólar, não sei, tá quase R$7, então vai ter que ser
Não tá fácil. Mas depois, ó, pessoal, ajudem, viu? Mas então, vou agora diminuindo um pouco o clima, né? Doutora Sandra, então eu gravei agora há pouco a parte da Misha. E especificamente eu senti que foi mais desafiador avaliar as alegações dela, tudo que ela contou, do que a Ali Carter. E eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para mim, conversasse aqui com os membros do canal, nosso público, o porquê que a história dela é tão difícil de acreditar em vários sentidos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!